pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos à nossa Casa na Arte Pode Entrar. Eu sou Vanina Sigrist e hoje a nossa conversa é sobre Alice no País das Maravilhas. Provavelmente vocês conhecem a história, mas eu decidi conversar um pouquinho sobre Alice porque eu acho que é um caso muito emblemático de como a gente pode acompanhar toda essa história de como o livro foi escrito, por quem, inspirado em quem. Durante muitos anos, essa história foi lida, relida e reinterpretada. Há muitas fofocas a respeito, né, deste livro, desta narrativa de fantasia. É só para o público infantil ou vale para o público adulto também? Há muitas especulações sobre a Alice verdadeira. Quem teria sido essa menina que inspirou Lewis Carroll a escrever o livro? Olha que curioso, é um caso emblemático, eu acho. Sem contar as inúmeras interpretações que o livro foi recebendo durante tanto tempo. Ele foi publicado no século XIX, a gente sabe. Aí vem Walt Disney e apresenta a sua versão da história. Teatro, dança, balé, cinema, enfim, a gente já conheceu Alice interpretada por várias atrizes, né, em várias adaptações da obra. Mas eu acho que se a gente acompanha um pouquinho esse exemplo da Alice e por que Alice foi tão levada a sério, e se deveria ter sido levada tão a sério assim, a gente consegue entender um pouquinho como funciona o próprio mercado literário, a recepção que um livro atinge, o público leitor, e como o livro ele vai sendo transformado mesmo, né, e transfigurado por tantas pessoas que passam a lê-lo e entendê-lo à sua maneira. É um processo natural, mas é um processo construído. Muitas pessoas participam desse processo. Inclusive, é legal o caso da Alice, em particular, porque também houve participação dos ilustradores, né? Bem importantes, exerceram um papel importante na história também da publicação do livro. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem foi o autor, sobre a Alice real, porque ela existiu, né? A Alice literária, que foi a personagem que foi criada, claro, e depois todo o público que esse livro encontrou, né, ao longo dos tempos e que foi transformando muito também o livro, né? Então, Lewis Carroll é um pseudônimo, na verdade, né, de Charles Dodgson, que era um professor de matemática em Oxford, na Church College. Ele disse, né, biógrafos e pessoas que já estudaram suas cartas, outros escritos, um diário, né, que ele mantinha, que conhecem muito da sua história, contam que ele gostava muito assim de charadas, de textos nonsense, de jogos matemáticos, enfim, relacionados também a cartas de baralho, que é um ingrediente que aparece muito na história da Alice, né? No País das Maravilhas, Rei de Copas, enfim, se transformam, rainha também se transformam em personagens da história, né? E ele tinha então esta profissão de professor, né, de matemática, ligado a um colégio religioso, tinha uma formação de vertente anglicana, enfim. E ele escreve 2 obras, na verdade, dedicadas a Alice, que foram por ele atribuídas a ela, ditas que houve uma inspiração em uma das tantas meninas com quem ele mantinha a amizade, diálogos e relações, mesmo já sendo um professor de uns 30 anos, mais maduro, enfim, ele tinha muita atração por crianças, isso é fato, e por meninas em especial, e se correspondia com elas e as desenhava, inclusive. E aí já começam os primeiros boatos e fofocas de bastidores sobre se ele seria
como um narrador de Nabokov, da Lolita, ou seja, se ele tinha essa tendência, digamos assim, né, a se aproximar de meninas com interesse também sexual ou não, mas muitos dizem que possivelmente não, e que era realmente uma curiosidade, um interesse do universo infantil feminino que não passava por esse aspecto de uma atração sexual. Enfim, fofocas à parte, né? O que nos interessa, eu acho, conhecer é que ele tinha estreitas relações com crianças, com meninas, se interessava por elas, conversava com elas, e claro, a gente vê isso de modo muito translúcido no livro, porque a protagonista é uma menina de 7 anos de idade, mais ou menos, e existiu uma Alice Liddell, na verdade, ligada justamente à igreja e ao círculo que ele provavelmente frequentava. Era filha do deão, tinha outras 2 irmãs, né? Alice Liddell existiu, foi uma menina com quem o autor Lewis Carroll se relacionou, de certa forma. Ele possuía uma fotografia da Alice, e a Alice não é loira de cabelos longos, como a figuração que a gente depois vai conhecer a partir do quê? Do trabalho dos ilustradores da obra, né? Tenniel foi o primeiro ilustrador dos livros, então, Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. São 2 livros, né, inspirados nela, com as mesmas personagens, o mesmo estilo, a mesma protagonista. E depois outros ilustradores apareceram. Lewis Carroll teria mostrado a fotografia da Alice verdadeira, de carne e osso, né, ao primeiro ilustrador Tenniel, mas ele decidiu, por conta própria, criar a sua Alice para ilustrar o livro. Fez cerca de 40 pranchas que ilustraram o livro, né, a publicação original, e depois outros ilustradores também trouxeram, né, o seu olhar e ilustraram à sua maneira esta Alice. Mas Carroll teria, na verdade, mostrado aos ilustradores uma outra fotografia de uma outra menina que ele conhecia, enfim, e que poderia ser, então, dar cara, né, e ser o retrato dessa Alice que aparece aqui no livro. Muitas dessas histórias estão contadas aqui. Eu, quando fiz o curso de letras, ainda na graduação, me interessei por essa história, e claro que a gente lê os livros de uma forma muito mais acadêmica, muito mais aprofundada. Então eu adquiri uma edição de Alice, vocês podem perceber, muito diferente, porque ela não é esta adaptação ao público infantil, ela tem muitas notas e uma longa e detalhada introdução de um dos muitos estudiosos da obra de Lewis Carroll, não em inglês, né, como era o autor, mas sim americano, que é o Martin Gardner, que escreve aqui alguns textos. Este pesquisador, para vocês terem uma ideia, ele escreveu muitas notas. Tem uma primeira edição do livro, já depois de uns 30, 40 anos da publicação original, com muitas notas explicativas sobre Alice, sobre a personagem, sobre vários dos episódios que aparecem no livro. Porque qual é uma outra história que eu acho vale a pena a gente conhecer? Tem muito a ver com a realidade desta comunidade, desta igreja, do colégio em que Lewis Carroll trabalhava, da Alice que ele conhecia. Então, provavelmente as pessoas à época, nesta cidade em específico, entendiam o livro de uma forma muito diferente como a gente entende hoje, porque tem referências que aparecem ali que tem muito a ver com ela, com a menina, com as irmãs, inclusive, com a família, com esta comunidade, com esta religião também, que hoje a gente não conhece. Imagina, né? Um leitor qualquer, mais desavisado, que simplesmente compra o livro, lê para um filho, para um neto, para um sobrinho, não tem essa real noção de que há muitas informações que foram publicadas em várias e várias notas, justamente para tentar explicar isto, que para o público da época, essa narrativa
fez muito mais sentido porque as referências eram vívidas, eram daquele momento, e provavelmente Alice e tantas outras crianças e mesmo os adultos se reconheciam no livro e em tudo que ele estava contando, nessas aventuras, nessas fantasias todas. Hoje a gente já se distanciou muito disso, então a gente precisa dessas notas para entender um pouco essas referências. E foi o que o Martin Gardner fez. Essa minha edição foi publicada pela Jorge Zahar, editor. Ele teve o cuidado de essa coletânea em particular reúne notas de uma primeira edição, outras notas que ele acrescentou depois. Por quê? Porque o público leitor da obra é enorme. Ao redor do mundo todo há não só leitores, mas estudiosos da obra de Lewis Carroll. Existem fundações que estudam, que mantêm os manuscritos. O diário que ele escrevia, que está de posse da família, tem páginas arrancadas, que eram as páginas em que ele realmente disse quem era Alice e que interesse, que fascínio e que afeto ele sentia por ela. E não são informações que vieram a público e que são tão claras e tão conhecidas assim. Então vejam quantas informações podem circular ou não circular e serem escondidas e omitidas em relação a uma obra que se tornou um clássico e tão importante. Tem até alguns autores, como Chesterton, por exemplo, que chegou a dizer: pobre Alice, ela não ficou restrita ao seu papel de aluna, porque a narrativa é lida como se ela fosse uma criança que, em fase de desenvolvimento, de conhecimento, de descoberta do mundo e de si mesma, ela vai passar por uma iniciação e por uma transformação durante a narrativa, né? Através das várias aventuras e experiências que ela vive. Pobre Alice não fica só como aluna, que recebe lições de vida, ensinamentos de várias outras personagens, mas ela própria exerce um papel de professora, porque parece que ela passa a ensinar, e aí vem a explicação do título deste nosso vídeo, ela passa a ser levada muito a sério, segundo eles. E esse ser levado a sério não é necessariamente num bom sentido, ele diz, porque muitas especulações e muitas interpretações são feitas. Por exemplo, uma leitura psicanalítica da obra. A psicanálise se debruça sobre essa obra já há muitos anos e, sei lá, se Alice, numa das primeiras cenas da história, cai pela toca de um coelho, né? Porque aquele coelho que aparece todo de colete, todo, né, com o seu relógio de bolso, dizendo que está atrasado, enfim, sai correndo, Alice o persegue, ela estava lá entediada com o livro nas mãos, não tinha muito o que fazer, sai correndo atrás de um coelho branco todo charmosão, todo bem vestido, e se joga dentro da toca do coelho para poder segui-lo e ver aonde ele está, na verdade, indo, e vê-se aí uma simbologia da descoberta, da caída, da queda dela na toca, de quando ela chega, porque daí ela vai se tornar muito pequena, né? Miniaturazinha por tomar um antídoto, ou depois grande demais, enfim, ela começa a ter... Quer dizer, é um prato cheio a psicanálise e há várias outras teorias, enfim, estudos, interpretações que possam ser feitas sobre o livro. Então, sim, pessoal, Alice foi muito levada a sério, é um dentre tantos livros, não só da literatura infantil, infanto-juvenil, mas, enfim, é um processo pelo qual muitas obras passam e que tem a ver com o modo como elas vieram, né, ao mundo e surgiram, como foram escritas, os ilustradores como leram, interpretaram e viram. Houve um capítulo em relação ao marimbondo de peruca que está aqui nesta edição, que foi excluído da edição original, e Lewis Carroll aceitou essa exclusão, porque o primeiro ilustrador, Tenniel, alegou que não acrescentaria em nada à história e que seria difícil de ser ilustrado, porque ele não se imaginava desenhando o tal marimbondo. Na verdade, é um personagem muito velho, um homem que tem os ossos todos doídos, enfim, e que tinha cara de marimbondo. Na dificuldade de desenhar o bendito marimbondo, o capítulo todo, o episódio todo sai de cena. Não é publicado, vai ser publicado muito tempo depois. Então, é curioso a gente entender como algumas decisões editoriais fazem com que as narrativas sejam publicadas, venham a público, sejam lidas e conhecidas, e aquelas que também não são, e que são omitidas e por que razão, e às vezes décadas depois,
né? Inclusive da própria morte de Lewis Carroll, que viveu aí entre a década de 30 e 80 do século XIX, né? Depois de tanto tempo, enfim, o capítulo foi publicado. Se foi bem ilustrado ou não foi o tal marimbondo, são outros 500, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho esses meandros, né? E não é o único livro, né, que passou já por esse processo. Então, era essa conversa que eu gostaria de ter com vocês sobre Alice no País das Maravilhas, uma personagem que dá o que falar, que realmente existiu. Cabelinhos pretos, franjinha, cabelinho super curto, nada a ver com os longos cabelos loiros e claros que ela tem aí nas várias ilustrações e interpretações, até para o cinema que ela recebeu depois, né, na escolha das atrizes que seriam Alice. Tantos temas de festa fantasia, né? Alice aparece em todo e qualquer lugar, dá o que falar, foi levada a sério, pobrezinha, mas todo e qualquer personagem, real ou não, de uma inspiração numa criança de carne e osso ou não, estão suscetíveis de passarem por esse processo, não adianta. A história traz sempre à tona estas interpretações, por ser um livro que ganhou público no mundo todo, e estudiosos no mundo todo que se debruçam sobre a obra e escarafuncham todas as linhas e entrelinhas. Espero que vocês tenham gostado da história e prometo nos próximos vídeos trazer mais fofocas e bastidores dos livros e da literatura para vocês, tá bom? Compartilhem este vídeo e deixem um like e até a próxima. Um grande beijo!